Bom dia, gestor Ailton. Eu tenho uma pergunta para o senhor, né? É um fato conhecido de todos, é um fato de domínio público esta informação, portanto eu posso falar o fato de que o senhor gosta de mentir, né? O senhor tem esse hábito de mentir. Muito bem. Considerando que o senhor tem esse hábito de mentir e considerando ao mesmo tempo o que diz a palavra de Deus em João 8:44, à luz deste versículo, à luz acraseado, à luz deste versículo, eu quero perguntar, quem é o Pai do Senhor? Jesus disse a um grupo de religiosos: vós sois filhos do diabo, que é mentiroso desde o começo. Assim como ele é, são vocês. E eu vim para aqui hoje para dizer o que eu sei. Não adianta que sabe mais coisas, outro sabe. Eu estou dizendo o que eu sei. Se me botar na cadeira elétrica, é isso. E se me absorver, é isso, entendeu? Senhor Ailton José Alves entrou nas Assembleias de Deus comprando voto. Não é que as pessoas aí da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado do Pernambuco, os membros tenham que sair. Quem tem que sair é o gestor. Quem tem que sair é a atual gestão. Ele não pode se perpetuar no poder. Ele não pode continuar querendo implantar uma dinastia, porque não pertence a ele. Ele tem 20 anos, pouco mais de 20 anos que ele é o gestor dessa organização, mas essa organização já existia há muito tempo. É como querer chegar e mandar na casa dos outros. É como uma pessoa querer chegar aqui em casa e dizer: opa, pera lá, isso aqui é meu, quem manda sou eu, tem que ser como eu quero. Opa, não é assim não. É isso. Então, não são as pessoas que têm que sair. Quem tem que sair são aqueles que chegaram e estão se sentindo donos. O que eu tenho aqui são áudios, né, de 2 presbíteros de Pernambuco, com relação à igreja que está tendo lá, gente. O negócio está seríssimo no estado do Pernambuco com relação à Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado do Pernambuco, tá? Assembleia de Deus no estado do Pernambuco. Então vamos lá. Vou passar aqui os 2 áudios para vocês e vocês ouçam aí com atenção. Obviamente que vocês vão entender o clima, em que situação, em que condição está a Assembleia de Deus no estado do Pernambuco, tá bem? A paz do Senhor, pastor, tudo bem? Olhe, essa sua pergunta e ao mesmo tempo uma afirmação, não só é o senhor que faz, não, né? Existem pastores, obreiros, irmãos, até irmãs, né? Porque a preocupação é geral na nossa Assembleia de Deus hoje. Na Assembleia de Deus Pernambuco é geral essa preocupação. O senhor sabe muito bem que nós, nem eu, nem ninguém, nem os irmãos que saíram, obreiros que saíram, não incentivamos ninguém a sair da IADPE. Ninguém. Né? Isso é uma decisão pessoal entre a pessoa e Deus. Porém, se o irmão ele tem a direção de Deus para ir servir ao Senhor em outra denominação, ou inclusive abrir uma nova denominação, que o faça. Quem é que pode impedir? Né? Ninguém pode impedir. E muitas vezes a maioria dessas pessoas estão saindo na direção de Deus, né? Por não suportarem mais tanta tirania. Olha, pastor, eu tenho conversado com muitos pastores e obreiros da nossa igreja, o senhor sabe disso. E eu faço algumas conclusões. Por exemplo, eu concluo que estes homens de Deus, assim como o senhor, né? E desde já eu lhe peço autorização porque eu vou passar esse áudio para os demais irmãos, tá ok? E aí, pessoas estão vivendo um evangelho de aparência. Os senhores estão vivendo, principalmente os senhores pastores, estão vivendo uma obediência cega, sem ética, sem princípios, a líderes caídos. Né? Essa é a verdade, o senhor sabe disso. E ao ouvir esses homens e mulheres de Deus, pastor, eu concluo também que muitas dessas pessoas estão com o seu amor próprio e a sua autoestima destroçados. Né? Apenas mostram uma falsa aparência de igreja, de direção e de liderança. E aí, pastor, eu concluo também que muitos pastores e obreiros da nossa igreja, Assembleia de Deus Pernambuco,
Eles estão indo aos cultos, eles estão realizando programações, como se fossem, na realidade, robôs que atuam sob uma programação pré-estabelecida. É ou não é verdade? Ainda que seja por uma programação, não é, programada por cientistas corrompidos, né? Que só pensam em se elucubrarem às custas dos outros. E aí, pastor, é importante a gente destacar que hoje, os membros e obreiros sérios da IADPE, e o senhor é um deles, não conseguem entender como pastores, homens de Deus, se permitem receber e executar ordens ditadas por líderes caídos. A gente não consegue entender. E muitas vezes, meu amado, essas ordens são arbitrárias e recheadas de mentiras. E aí eu concluo também, diante de todo esse cenário caótico vivido pela IADPE sob a atual administração, pastor, que os pastores sérios como o senhor, que ainda existem na nossa igreja, não vivem mais por fé. Pois se vocês vivessem por fé, já teriam rompido com essa liderança caída. E aí, pastor, quando eu falo romper com essa liderança, eu não digo necessariamente ter que sair da IADPE. Não é? Será que os pastores sérios que ainda existem na IADPE só pensam nos seus salários? Será que o senhor só pensa no salário? Será que vocês acham que é o presidente da igreja, Ailton José Alves, que sustenta vocês e não Deus? Será que os pastores sérios da IADPE, pastor, acham que irão passar fome? Será que o senhor acha que vai passar fome caso o presidente da IADPE corte o seu salário? Pastor, me perdoe, mas se vocês pensam assim, é porque deixaram de crer no Jeová Jireh, o Deus provedor. Será que vocês esqueceram o texto bíblico de Hebreus 11, 1 e 6? Hebreus 11, 1 diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, pastor, e a prova das coisas que se não veem. O versículo 6 diz, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Portanto, pastor, tanto o senhor, meu amigo, e os demais pastores, eu digo o seguinte, homens de Deus da IADPE, se levantem, se posicionem, sejam homens de Deus de verdade, sejam homens de verdade, se posicionem. Será que os senhores não perceberam ainda, não percebem que as suas esposas, seus filhos, suas filhas e a igreja está sofrendo horrores por culpa da inércia dos senhores, em não se levantarem contra os graves desvios de conduta da presidência da nossa igreja? Será, pastor? Será que os senhores ainda não perceberam? Os senhores são ou não são homens de Deus de verdade? Os senhores são ou não são homens de Deus de verdade? Ou os senhores têm medo do sistema? Porque, quem sabe, talvez estejam também com as mãos sujas. Pastor, que Deus tenha misericórdia do Senhor, dos senhores, que Deus tenha misericórdia da IADPE. O segundo áudio, que é esse áudio que vazou, que eu vou passar para vocês, de um presbítero, é o presbítero Eduardo Cândido, tá bem? Eduardo Cândido, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado do Pernambuco. Vamos lá? Quando ele fala desde o começo, filho do diabo, que o diabo pega desde o começo, mente desde o começo, ele está falando dele mesmo. Porque desde o começo do ministério dele para assumir a presidência da IADPE, ele começa a mentir, enganar, comprar os pastores. E eu vim para aqui hoje para dizer o que eu sei. Não adianta que sabe mais coisas, outro sabe. Eu estou dizendo o que eu sei. Se me botar na cadeira elétrica, é isso. E se me absorver, é isso, entendeu? Senhor Ailton José Alves entrou nas Assembleias de Deus comprando voto. Esses pastorzinhos que ele comprou, é tudo pastorzinho. Tem nenhum pastor, é tudo pastorzinho, que não merece o nome de pastor, que envergonha o Evangelho de Cristo. Se venderam, hoje estão pagando o preço, né? Se venderam por um preço muito barato, deixaram de seguir a orientação de Deus e seguiram a orientação do cargo, né? A orientação das vantagens. São Geazis da vida. Esses ditos pastores são os Geazis da vida. Hoje todo o corpo sofre pela má escolha desses pastorzinhos, né? Que só tem nome de que vive, mas estão mortos pelas escolhas que eles fizeram. Hoje a igreja sofre, padece, geme por conta dessa atitude insana
desses homens cruel, esses homens que não pouparam o rebanho do Senhor, mas se venderam, se deixaram vender, e começou desde o começo da mentira, enganando, comprando, dando cargo, dando campo, dando carro, dando promessa de ministério, consagrando o evangelista, consagrando o pastor, sem ter chamada para dar essa desordem, só por causa do dinheiro. Isso é uma vergonha para o evangelho de Cristo. Hoje estão colhendo e vão colher mais ainda. Eu quero ver para onde vai levar esse dinheiro, esse montante de dinheiro que eles têm, esses cargos, esses campos bons que eles têm. Eu quero ver para onde vai levar, a consciência deles, como é que vai ficar. Vocês são culpados. Todos esses pastores que voltarem aí por dinheiro, por posição, por campo bom, por cargo, por promessa de campo, por promessa de consagrar filho a pastores, a evangelista, e dar cargo, dar campo, todos esses vão pagar, porque isso não é obra de homem não, isso é obra de Deus, e Deus vai cobrar de vocês. Deus vai cobrar de vocês omissos, pregadores omissos, pastores omissos. Se é que eu não quero nem chamar essas coisas mais de pastores. Se venderam. Vocês não têm o espírito de Nabote. Vocês têm o espírito de Geazi, que estava em Geazi. Olharam para cobiçar. Vocês são os zacães da vida. Todos vocês são os zacães. Se venderam, se deixaram vender. Prostitutos da verdade. Sou eu que estou dizendo, vocês são prostitutos. Prostituíram-se com a verdade, desviaram-se, apostataram-se da fé. Todos vocês, hoje a igreja sofre, geme por conta dessa insanidade de vocês. A culpa não só cai em quem enganou, não, e quem foi enganado também, que se deixou enganar. O que está acontecendo no estado do Pernambuco é grave. O atual gestor, ele, segundo dizem, e segundo tem aí muita coisa mostrando, eu já vi vídeos dele, que, por favor, gente, ele fala coisas que, paciência. E esse pessoal faz de tudo para se perpetuarem no poder e passarem como numa dinastia de pai para filho. Eles passam o bastão, eles passam o cetro para o filho para que dê continuidade. Então, existe ali um alto clero, infelizmente, dentro dessas igrejas, em que esses homens vivem vidas luxuosas, vidas nababescas, vidas andando com os melhores carros, têm os melhores carros, até blindados, andam com seguranças, fazendas, gado, apartamento de luxo, enquanto a membresia fica ali à esperança de uma vida lá na frente futura, no paraíso, e eles vivendo o paraíso aqui na terra, ainda se colocando como ministros ou autoridades ou representantes de Deus na terra, e você não pode questioná-los, não pode dizer nada. Claro, já disse, conheço muitos homens sérios, muitos homens dedicados, muitos homens que inclusive abriram mãos de seus empregos até promissores para se dedicarem à obra, mas tem desses aí aproveitadores, infelizmente. E esses dois presbíteros indignados, claro, com razão, por conta de um gestor ou uma gestão que já está caída, que já tem aí, parece que 13 processos respondendo, inclusive na justiça eleitoral, enfim. Mas volto a dizer, gente, isso está acontecendo, a prática da simonia, como foi dito aqui, homens que não têm nenhum chamado, não têm o dom, não possuem o dom ministerial, estão aí como pastores apenas porque foram contemplados com cargo, com título de pastor. Por quê? Porque faz parte da cúpula, porque veem as coisas e ficam calados, jogam no mesmo time, vestem a mesma camisa e ajudam a que um grupinho se perpetue no poder. Infelizmente é assim que acontece. Você que é pastor auxiliar sabe o que eu estou falando. Principalmente pastores auxiliares. E tem aqueles pastores auxiliares que não têm chamado também e que ficam ali bajuladores, bajuladores, homens que se submetem a todo tipo de atitude ridícula, que ficam puxando o tapete do outro para querer, a intenção é chegarem também lá em cima, na cúpula. Então ficam bajulando, meu pastor, meu chefe, para cá, para lá, mas para chegarem também, porque eles querem comer na mesa do rei e às vezes até tomar o lugar do rei. Eles ficam lá, porque sabem que lá a carne, lembra de Ofni e Finéias, que pegava o melhor da gordura, o melhor da carne e comiam? Então, eles querem participar disso. E eles vão ali dentro dessas instituições
eles vão bajulando, começam ali, quando eles percebem, eles saem galgando, né? Subindo, digamos, vão subindo, e aí são consagrados, não, chegou a pastor, gente sem nenhuma condição, sem nenhum tipo de chamado ministerial, e exercem, entenderam, gente? Dentro dessas organizações religiosas. Volto a dizer aqui, gente, eu respeito vocês, eu tenho um carinho muito grande pela Assembleia de Deus, já disse aqui, tenho mesmo, Deus sabe, conheço homens, mulheres seríssimos, eu estou falando de um sistema que as pessoas sérias dessas organizações religiosas sabem que eu estou falando a verdade. É um grupo, é a parte podre dessa situação, que inclusive é bíblico. E o pessoal em Pernambuco tem já saiu muita gente insatisfeita, e a gente vê indignação na falha. Eu tenho um farto material aqui de vários amigos que me enviam pelo WhatsApp, um farto material com provas, com coisas aqui que são absurdas, tá? Então é isso, gente. Não é que as pessoas aí da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado do Pernambuco, os membros tenham que sair. Quem tem que sair é o gestor. Quem tem que sair é a atual gestão. Ele não pode se perpetuar no poder. Ele não pode continuar querendo implantar uma dinastia, porque não pertence a ele. Ele tem 20 anos, pouco mais de 20 anos que ele é o gestor dessa organização, mas essa organização já existia há muito tempo. É como querer chegar e mandar na casa dos outros. É como uma pessoa querer chegar aqui em casa e dizer, opa, pera lá, isso aqui é meu, quem manda sou eu, tem que ser como eu quero. Opa, não é assim não. É isso. Então, não são as pessoas que têm que sair. Quem tem que sair são aqueles que chegaram e estão se sentindo donos. É assim que funciona. Então eu respeito a sua fé, a sua igreja, respeito independentemente de qual fé você professa, eu respeito o direito até de você não ter fé nenhuma, eu respeito isso, né? Eu respeito. Mas dentro, particularmente, das Assembleias de Deus, Assembleia de Deus porque eu tenho um carinho muito grande, volto a dizer, tenho muitos amigos, aprendi muito na Assembleia de Deus, inclusive, fiz muitas amizades, enfim, não é nada, mas é contra esse sistema que foi implantado dentro dessas igrejas e que estão dando brecha para um monte de coisa, né? Que está descaracterizando o perfil, inclusive, da Assembleia de Deus, como nós conhecemos historicamente falando. Servo de Deus trabalha 20, 30, 40 anos no ministério, nunca deu um mau exemplo. Aparece um canalha e diz que o pastor fez isso, 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 que o pastor fez aquilo, e tem gente na igreja que fica, olha o fulano passando, você é igual a ele.